Olá pessoal, estamos agora com mais um tema. Esse é o nosso tema 2, vamos trabalhar a circunferência, tudo bem? A circunferência, nós vamos ver todos os seus elementos e também trabalhar sua área, seu comprimento, etc e tal, né? Então, a circunferência ou círculo, ela tem os seus elementos principais. Para cá, temos aqui um desenho de uma circunferência. Primeiro eu tracei um ponto bem nesse centro, que eu vou chamar de C. Esse ponto C é o centro da circunferência. Ora, quando do ponto C, que é o centro, eu traço o segmento de reta e ele toca na extremidade dela, eu chamo esse segmento de raio. De novo, eu tenho uma circunferência, o ponto C é o centro dela, o segmento que vai do ponto C até a sua extremidade, eu vou chamar de raio. Ele poderia partir ou direcionar para outro lugar. Por exemplo, se ele sair do C, do ponto do centro, e se deslocar até esse outro ponto, na sua extremidade, aqui, quando ele toca nesse ponto, eu vou chamar esse ponto aqui, de A e esse ponto aqui de B. O segmento que vai do centro C até o ponto B também é raio. O ponto que vai, logicamente, o segmento que vai de C até A também é raio. Tranquilo? Definição do raio de circunferência. É segmento de reta que parte do centro e toca na extremidade da circunferência. Essa é a definição de raio. Tudo bem? Professor, e se ele não tocar na extremidade? Existe? Existe sim. Existem outras particularidades. Por exemplo, observe que o raio que vai de A até C, que é o centro, eu agora vou dar continuidade a ele, Observe que o segmento que vai de A, da extremidade, passa pelo centro e continua até o ponto D. Gente, observe que isso aqui é raio, aqui também é raio. Detalhe, segmento que vai de A, passa pelo centro, continua até o ponto D, eu vou chamar esse segmento aqui, gente, vou chamar ele de diâmetro. Gente, diâmetro, na realidade, é o dobro do raio. Observe, de A até C, que é centro, é raio. Do centro até D também é raio. Eu tenho um raio aqui e um raio aqui. Detalhe, tem que passar pelo centro. Então, isso aqui é o diâmetro. Portanto, eu tenho o diâmetro, gente, o diâmetro é exatamente raio mais raio. Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Não esquecendo que ele passa pelo centro e continua. Então, o que é que acontece com o diâmetro? Ele, logicamente, vai cruzar toda a circunferência, passando pelo centro. Dividindo agora essa circunferência ao meio. Uma metade dela nesse lado, nesse hemisfério, e outra nesse outro lado, ou nesse outro hemisfério que nós vamos ver. Tudo bem? Então, eu tenho raio, raio, raio. Infinitos aí, porque aqui é um ponto e nesse ponto aqui eu vou passar vários, né? Então, quero chamar a sua atenção que aqui é raio, aqui é raio. E o diâmetro é raio mais raio, ou seja, diâmetro é 2 vezes o raio. Tranquilo até aí? Nosso objetivo é calcular o comprimento da circunferência e o diâmetro dela, tá? Observe aqui outra circunferência do lado direito. Então, gente, eu tenho aqui uma outra circunferência.
Aí, uma circunferência, o ponto C, vou chamar agora de ponto O. Ponto O, centro dessa circunferência, tá? Chamamos aqui de figura 1 e aqui de figura 2, ou círculo 1 ou círculo 2. Observe o que é que vai acontecer. Preste atenção. Se eu cortar essa circunferência aqui num ponto qualquer, vou dar um corte. Se eu cortar e transformar ela em uma linha reta, se eu cortar a circunferência, esticar, transformá-la em uma linha reta, eu vou ter aí o que? O seu comprimento. É a mesma coisa que você chegar numa praça, essa praça tem a forma, o formato de uma circunferência, e você caminhar de um ponto e rodear toda a praça e voltar para o mesmo lugar. Então, você está circulando essa circunferência, né? Ou melhor, essa praça. O que é que eu quero chamar a sua atenção? Se eu cortar essa circunferência num ponto e esticar e transformar em uma linha reta, aí eu vou ter o comprimento. Comprimento. Tranquilo, pessoal? Ora, o comprimento nada mais é do que você dar um corte, esticar ela, ou o comprimento é quando você está num determinado ponto e gira toda a circunferência e retorna para o mesmo ponto onde você partiu. Tudo bem? Isso aí é o comprimento. Tranquilo? E o comprimento de uma circunferência, nós chamamos, vamos simbolizar aqui pela letra C, o comprimento é dado por 2 vezes π vezes r. Professor, a letra grega π às vezes nos assusta. De onde ela vem? Gente, a letra grega π, ela é uma variável que foi exatamente descoberta dentro da circunferência. Se você, em qualquer circunferência, dividir o comprimento pelo diâmetro, você vai encontrar o valor de π. Você pegar uma circunferência e dividir, tá, o comprimento pelo diâmetro, você vai encontrar a letra grega π. Que esse valor nós já conhecemos, que é o quê? A letra grega π, ela tem aproximadamente 3,14. É um número irracional, porque após a vírgula ela vai ter infinitas casas decimais. Mas no nosso caso nós vamos usar 2 casas, 3,14. Tudo bem? Comprimento da circunferência sempre 2 vezes π vezes o raio. E esse raio você já conhece. É uma distância que vai do centro até uma extremidade. Aqui seria o raio. Tranquilo? De novo, comprimento da circunferência é dado por 2 vezes esse ponto aqui, ó, é multiplicação vezes aqui multiplicação vezes, tá? Comprimento 2 vezes π vezes o raio. E esse π é uma letra grega, que é uma variável extraída dentro da circunferência, onde você dividir o comprimento, tá, pelo diâmetro da circunferência, nós vamos ter exatamente o valor de 3,14, 15, 19, 30 e etc. Depois da vírgula, existem infinitas casas decimais, por isso que π é um número irracional. Tudo bem até aí? Comprimento, nós já conhecemos, mas o que vem a ser o comprimento? Se você cortar, esticar a circunferência numa linha reta, é o comprimento. Ou, se você está num determinado ponto e circular toda a circunferência e retornar, você andou todo o comprimento dela. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então, aqui eu tenho o nosso comprimento. Guardar bem aqui assim o nosso comprimento. E agora nós vamos ter a nossa área. A área da nossa circunferência. Gente, a área é todo o espaço interno da circunferência. A área, simbolizada pela letra A.
a letra A, área, por exemplo, da circunferência, poderia ser S, poderia ser, enfim, vamos chamar de A, de área da circunferência. É dado sempre por quem? Por π vezes o raio ao quadrado. Sempre a região interna, a medida de toda a região interna é chamada de área. E a área é dada por π vezes raio ao quadrado. Então, de posse desse conteúdozinho aqui, nós vamos agora começar a trabalhar com o exercício, tá? Tranquilo, pessoal, aí? Então, retomando o conhecimento. No primeiro momento, falei da circunferência, falei de centro, falei que a distância do centro a qualquer extremidade é raio. Aqui um raio, aqui outro raio. Todos têm a mesma medida, mesmo valor, tá legal? Disse também que se você tem um ponto na extremidade, passa pelo centro, continua, chega no outro, eu vou ter o diâmetro. O diâmetro nada mais é do que a distância de uma extremidade a outra passando pelo centro. De novo, diâmetro é o segmento que parte de uma extremidade para a outra da circunferência, porém, passa pelo centro. Aí é o diâmetro. E o diâmetro nada mais é do que raio mais raio, ou o diâmetro é 2 vezes o raio. Tranquilo aí? Bacana. E aí, então, a segunda circunferência que nós desenhamos, que é a figura 2, trabalhamos o comprimento dela. Que o comprimento é você estar posicionado num ponto e começa a girar ao redor da circunferência e volta para o mesmo ponto. Então, você se deslocou o comprimento da circunferência. Tudo bem? E o comprimento é dado por quem? 2 vezes π vezes o raio. E o valor de π para o nosso estudo aqui é 3,14. Tudo bem? E a área é a medida de toda a região interna da circunferência. A área é dada por quem? Por π vezes o raio ao quadrado. Tranquilo? Então, para a nossa circunferência. Agora, o que é que falta a gente ver na circunferência? Vou desenhar aqui. Vou desenhar uma figura bem aqui dentro dela. Aqui, pronto. Eu tenho um ponto aqui, eu vou chamar esse ponto de M e esse ponto aqui de N. Observe que o segmento MN, ele está indo de uma extremidade à outra, mas ele não toca no centro, ele não passa pelo centro, né? Então, esse segmento N, eu chamo ele de corda. Corda nada mais é do que um segmento que vai de uma extremidade à outra, mas não passa pelo centro. Tudo bem? Então, aqui é corda. Você pode ter a corda em qualquer ponto, tá? Poderia ser isso aqui. Tá? Se você tem um ponto aqui, F, para esse ponto G aqui, também é corda. É um segmento que vai de um ponto para outro da circunferência, mas não passa pelo centro. Quando ele tem segmento que vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro, aí eu tenho o diâmetro. E quando eu tenho um segmento que vai do centro para uma extremidade qualquer, eu tenho isso aqui chamado de raio. Tranquilo? Tudo bacana? Podemos ir para exercícios para a gente aprimorar os nossos conhecimentos? Vamos lá. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso conteúdo de circunferência. E agora a gente vai, na prática, trabalhar o cálculo do comprimento e a área de uma circunferência. Bem? Vem comigo. Eu tenho aqui a figura 1, tá? Onde eu tenho um desenho de uma circunferência, bacaninha, bonitinha, e o raio dessa circunferência é 5 centímetros, né?
A gente lembra aí que raio, segmento que vai do centro a uma extremidade qualquer, tá? Então, o raio dessa circunferência da figura 1 é 5 centímetros. Então, nós vamos aqui calcular a área e o comprimento dessa circunferência. E diâmetro e tudo mais, tudo bem? Primeiro, vamos para o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, gente, ó, é exatamente aquilo que eu falei. Se você pegar desse ponto, partir e der uma volta por cima dessa circunferência até chegar nesse mesmo ponto, você circulou todo o comprimento dela. Tudo bem? Para cá, comprimento, letrazinha C, sempre é 2 vezes π vezes o raio, tá? Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Tranquilo, gente? Basta agora a gente trabalhar, ó, em cima desse camarada. Para cá, lembrando que π equivale a 3,14. Tudo bem, professor? Mas por que que isso acontece? Gente, o comprimento de uma circunferência é aproximadamente 3 vezes o valor do raio. E quando se calcula a razão entre o comprimento e o diâmetro, chegou a esse valor de 3 e 3 é alguma coisa. Tudo bem? Que foi denominado π. Então, essa letrazinha grega que representa π, que é 3,14, vem de onde? Da razão, ou seja, a divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência. Tudo bem? Então, gente, dada essa circunferência, o raio nós sabemos, a única informação que nós temos, e agora a gente quer calcular o comprimento. Colocando dentro dessa fórmula, nós temos que o comprimento dessa circunferência é exatamente, ó, 2 vezes, tá? π, que é 3,14, tudo bem? Vezes o raio. Quem é o raio, gente? Ó, 5 centímetros, tá certo, gente? Ó, 5 centímetros. É. Tranquilo, pessoal? Continuando, o nosso comprimento, ó, seria 2 vezes 3,14 vezes 5, eu posso multiplicar, ó, 2 vezes 5, 10. A ordem dos fatores não altera o resultado. 10,3,14, que é 10π, né? Você pode multiplicar, desenvolver 10 vezes 3,14, quando eu multiplico esse número aqui por 10, a vírgula vai voltar a uma casa decimal. Professor, calma, para cá. Gente, quando você multiplica o número, ele fica o quê? Maior do que ele era antes, né? Não? Se eu estou multiplicando, ele está aumentando. Ora, se eu multiplico qualquer número por um número que é chamado potência de 10, o que é uma potência de 10? O número termina em zero, né? Tudo bem? Potência de 10, porque a gente pode fatorar esse número por 10. Então, quando eu multiplico esse número por esse camarada vai aumentar. Quando ele aumenta, a vírgula, ela volta a uma casazinha decimal. Eu posso dizer, então, ó, que o comprimento dessa circunferência, 10 vezes 3,14, a vírgula não está aqui, ela volta uma casa. Vai ser exatamente 31,4 centímetros. Ou, se preferir, 10 vezes 3,14, mas que é 3,14, né? Π. Você pode também dizer que o comprimento dela é 10π. Tudo bem? Ambos estão corretos. Tranquilo aí o comprimento? Bacana. Agora, pessoal, eu vou passar um traço aqui, tá? E a gente vai trabalhar, ó, a área da circunferência. A área dela, uma equaçãozinha parecida com essa, né? Para cá, a área da circunferência é dada, gente, ó, por π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? O raio você tem que é 5 centímetros. Tudo bem? Então, a área é exatamente, ó,
π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 5 centímetros, ou seja, 5 ao quadrado. Beleza? Eu tenho aqui também centímetros, tá? A área dessa circunferência, gente, ó, desenvolvendo essa potência 5 vezes 5, 25. Eu tenho, então, que isso seria 25 π centímetros quadrados. Não esqueça, 25 π centímetros quadrados, por quê? Porque eu estou querendo calcular uma área. E toda área, sempre o expoente da unidade, ele é ao quadrado, porque já expliquei em momentos anteriores. Você vai explicar centímetro vezes centímetro, né? Porque π centímetro vezes 5 centímetros. Show? Então, eu tenho aí o comprimento, você pode, se você quiser desenvolver, 25 vezes 3,14. Multiplicando vai dar o resultado. Mesma coisa. Alguns autores deixam lá no seu material 25 π ou 25 vezes 3, você desenvolve o cálculozinho bacana. Tranquilo? Vamos para a figura 2, que é o mesmo raciocínio, né? Eu tenho uma circunferência, o nosso raio é 6 centímetros, né? Parte do centro até uma extremidade é o raio, a única coisa que nós temos e o que é necessário para calcular comprimento e área. Beleza? Para cá, comprimento da nossa circunferência. Comprimento da nossa circunferência, gente, ó, já sabemos, 2 vezes π vezes o raio. Aí, comprimento de qualquer circunferência. Tá legal, pessoal? Ora, o comprimento, gente, ó, seria 2 vezes π, vamos deixar assim, né? Vezes o raio é 6. 6 centímetros, né? Tranquilo? O comprimento dessa circunferência seria, ó, 2 vezes 6, 12. Portanto, eu tenho 12 π centímetros. Está corretíssimo aí. 12 π centímetros seria nosso comprimento. Ok, pessoal? E aqui do lado, nós vamos calcular a área dessa circunferência. Ok, pessoal? Ó, a área da nossa circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? Ora, professor, o raio é 6. Basta substituir no lugar de R o nosso 6, né? Portanto, eu tenho a área seria π vezes o raio, que seria 6 ao quadrado. Portanto, a nossa área seria 6 vezes 6, 36. 36 π. A unidade, né? Centímetro? Ok. Centímetros quadrados. Então, está aí duas circunferências que nós aprendemos agora a calcular o comprimento e a área. Lembrando que você pode multiplicar ou deixar no formato π vezes o valor encontrado. Isso você vai observar o que é que a sua questão pede no seu exercício. Tudo bem, gente? E vamos para mais exercícios sobre circunferência para a gente dominar esse assunto. Ok? Olá, pessoal. Estamos de volta aí com resolução de exercícios do material de vocês, tá? Relacionados ao comprimento de uma circunferência, tá? Então, eu tenho as questões A, B, C e D para que a gente possa ver e resolver calculando o comprimento. Tudo bem? O comprimento de uma circunferência você já conhece, né? Como é que se calcula? 2 vezes π vezes R. Tranquilo? Só que o item A, ele diz que calcular o comprimento de uma circunferência quando o diâmetro dela for igual a 15 metros. O item B, calcular o comprimento de uma circunferência quando o raio for 7,5 metros, né? O item C, calcular
o comprimento de uma circunferência quando o diâmetro for 10. E no item D, calcular o comprimento de uma circunferência quando o raio for 20 milímetros. Tudo bem? Então, são assuntos direcionados ao cálculo do comprimento, tá? Beleza? Então, vamos lá, gente, ó. Comprimento de uma circunferência. Tranquilo? Chamamos esse comprimento de C, você entendeu? Comprimento, você está num ponto de uma circunferência e dá uma volta por cima dela e chega no mesmo ponto de onde partiu. Então, você circulou o seu comprimento, tudo bem? Ou se você tem uma circunferência, né, um corte nela, transforma em uma linha reta, também é o comprimento dela, tá? Comprimento, sempre 2 vezes π vezes o raio, tá? 2 vezes π vezes o raio. É essa fórmulazinha bem bacana que você calcula o comprimento dessa circunferência. Legal? Beleza. Então vamos lá, gente. O item A, a informação que ele diz é o seguinte, que o diâmetro é 15 centímetros, ou seja, melhor, 15 metros, né? Diâmetro é igual a 15 metros. É isso que ele dá. Ora, professor, o diâmetro é 15 metros. Gente, diâmetro, sempre o diâmetro é o dobro do raio. Ou seja, ó, o diâmetro sempre é igual a 2 vezes o raio. Tranquilo, pessoal? Mas o diâmetro, ele diz que é 15 metros. Ora, se o diâmetro é 15 metros, você substitui exatamente aqui, ó. 15 metros, tá? 15 metros, tá legal, gente, ó. É igual a 2 vezes o raio. Professor, por quê? Porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Mas o diâmetro, ele diz que é 15, substituir. Eu quero encontrar o valor de R. Tá legal, gente? Portanto, ó, R é igual, esse 2 vem para cá dividindo. 15 metros dividido por 2. Portanto, eu vou encontrar o valor do raio, tá? O raio, gente, ó, seria 15 sobre 2 e eu tenho 7,5 metros, ou seja, o raio é 7,5 metros. Mas, professor, ele quer o comprimento, beleza. O comprimento depende do raio, tá? A área depende do raio, tá legal? Se ele deu o valor do diâmetro, eu dividi o diâmetro por 2, olha o que eu fiz, ó. Dividi o diâmetro por 2, diâmetro não é 15? Diâmetro é igual a 15, diâmetro pela nossa fórmula é igual a 2 vezes o raio, esse 2 veio para cá para dividir, foi isso que eu fiz, ó. Raio é igual a 15 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Agora ele quer o comprimento. O comprimento, né, 2 vezes π vezes o raio, 2 vezes π vezes o raio. Professor, que moleza é essa? 2 vezes π vezes o raio? É exatamente isso. Com certeza. Quem seria? 2 vezes o π vezes o raio. Mas quem seria o raio? 7,5. 7,5. Qual é a unidade de medida dele? Metros, né? Professor, 2 vezes π vezes 7,5, vai voltar isso aqui? Com certeza, né? Eu tenho o quê? O comprimento, 2 vezes 7,5 é 15. 15 π. Portanto, o comprimento dessa circunferência no item A é 15 π, ou 15 vezes quem? 3,14. Basta você multiplicar. Tranquilo, pessoal? Está aí o nosso item A. Beleza? O nosso item B. O que é que vai acontecer com o nosso item B? Olha aí.
O item B, algo parecido, né? Ó, o item B, o que é que ele nos dá? Ele quer que você calcule o comprimento de uma circunferência quando o raio for igual a 7,5, tá? Ora, professor, o raio da circunferência é 7,5 metros. Beleza? O diâmetro seria o dobro dele, tá? Comprimento da circunferência seria 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio. Beleza, pessoal? Então, nós temos que o comprimento dessa circunferência seria 2 vezes, tá, pessoal? π vezes o raio. O raio seria 7,5 metros. Tranquilo? O comprimento seria 2 vezes 7,5. Seria exatamente 15, né? Olha aí a situação. 15 π. Logicamente, faltamos a unidade de metro e metro. Você pode colocar também 15 π metros, né? Então, tá aí o resultado do item B, né? Pegamos o raio, substituímos bem aqui, ó, 2 vezes π vezes o raio. Tranquilo? Então, seria 2 vezes 7,5, 15 π. Então, tá aí. E agora o item C. Ele diz que o diâmetro é 10. Se o diâmetro é 10, quem é o raio? O raio é o que? A metade do diâmetro. Por que, professor? Ora, o diâmetro não é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 2 vezes o raio, né? 2 vezes o raio, então o diâmetro você divide por 2. Tranquilo? Vamos para o item C, bem aqui do lado. Ele diz que o diâmetro é 10. Beleza. Para cá, pessoal, se o diâmetro é 10 metros, beleza? Quem seria o raio? Gente, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Tranquilo? Se o diâmetro é 10, você substitui bem aqui, ó. 10 é igual a 2 vezes o raio. Tranquilo? Você quer encontrar, né, o raio? Esse R está multiplicando 2, esse 2 vem para cá dividindo. Tudo bem? Professor, eu não entendi. Ora, você tem aqui uma equação, aqui é um ponto. Esse ponto está dizendo que eu tenho que multiplicar 2 vezes R. Ora, se de um lado esse número 2 está multiplicando, se esse 2 mudar para o outro, ele vai mudar de propriedade. Propriedade contrária da multiplicação é a divisão, né? Portanto, o raio seria 10 sobre 2. Esse raio seria 5. Unidade de medida, 5 metros. Mas, professor, ele quer o quê? Comprimento. Beleza. Comprimento da circunferência seria 2 vezes π vezes o raio. Tranquilo, pessoal? Comprimento 2 vezes π vezes o raio seria 2 vezes π vezes o raio. O raio seria 5. 5 metros, né? Portanto, o nosso comprimento 2 vezes 5, 10. 10 π. Está aí o nosso item C. Tudo bem? Tranquilo? Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um item, né? Sobre comprimento da circunferência. Daqui a pouco a gente começa a trabalhar a área dessa circunferência. Vamos lá. O item D, pessoal, ainda calculando o comprimento, ele diz que o raio é 20 milímetros, né? Se ele diz que o raio dessa circunferência é 20 milímetros, e ele pede para você calcular o comprimento, tá? Gente, para cá, comprimento dessa circunferência é sempre 2 vezes π vezes o raio. O raio ele já deu aqui, ó,
raio igual a 20 milímetros. Você substitui. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer, ó. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes 20. 20 milímetros. 20 milímetros, 2M, né? Tranquilo, pessoal? Eu posso multiplicar, ó. Tudo aqui é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, né? 2 vezes 20, 40. Comprimento dessa circunferência, 2 vezes 20, 40. 40 π. 40 π é o comprimento dessa circunferência, né? Tá legal, gente? Tranquilo? Então, tá aí as questões envolvendo comprimento. Agora, continuando aqui, ó, a gente vai resolver uma questão de área da circunferência, né? Então, vamos lá. Assim, gente, ó, calcule. Olha como é simples. Calcule a área de uma circunferência. Dá o cal, gente, ó. De uma circunferência calcular a área de uma circunferência onde o raio é igual a 10 metros, tá? 10 metros. Então ele quer que você calcule a área 10 metros, como se fosse uma praça circular, onde o raio é 10 metros. Gente, o raio é a distância do centro a qualquer extremidade da circunferência. Beleza. Para cá, a área, vou chamar de A, a área sempre, ó, π vezes o raio ao quadrado. Tranquilo, né, gente? Ó, π vezes o raio ao quadrado. Gente, o raio, ele disse que é 10. Para cá, pessoal, basta substituir π vezes o raio, ou seja, 10 ao quadrado. Tranquilo? Portanto, eu tenho que a área seria 10 ao quadrado 100 π. No caso, ele deu a unidade de metro, você coloca 100 π metros. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, uma questãozinha de área para a gente ficar legal. Ok?